Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pod Orto. Eu sou a doutora Amanda Antunes, sou cirurgiã dentista, atuo na parte clínica da odontologia com foco em harmonização facial, estética regenerativa e na autoestima dos meus pacientes. Hoje eu tô aqui com o Dr. Marcos. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Muito obrigado. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre ortodontia, sobre harmonização, sobre o dia a dia, né, da prática clínica. E a gente tem algumas perguntas que vocês mandaram, tanto pacientes quanto colegas, pra gente tirar a dúvida aqui com o Dr. Marcos. Eu vou pedir ele para se apresentar pra gente um pouquinho. Bom, eu sou Marcos Carvalho, professor de ortodontia. Hoje, esse ano é o 37º ano que eu sou professor titular da Universidade Itaúna, Faculdade de Odontologia. Tenho mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou doutorando em biotecnologia pela Universidade Federal de São João del Rei. Tenho uma pós-graduação em ortomolecular, que abriu muito a minha cabeça, e estou aqui tendo um prazer e uma honra imensa de participar mais uma vez do Pod Orto. Muito obrigada, doutor Marcos. Então vamos começar, porque é muita pergunta, é muita dúvida. E eu vou começar pela primeira pergunta que mandaram, falando sobre o que ocorre primeiro Uma dentista enviou a seguinte pergunta: o que ocorre primeiro nos estágios iniciais do movimento? A flexão do osso alveolar ou a compressão do ligamento periodontal? São simultâneos. Ao mesmo tempo que você comprime, existe um lado de compressão, onde pode haver em um sistema mais intenso, pode haver destruição celular, destruição de vasos sanguíneos, e ao mesmo tempo você tem a tensão das fibras colágenas na parte oposta do ligamento periodontal. Então é ao mesmo tempo, isso realmente é ao mesmo tempo. E cabe a nós ortodontistas a gente ter o controle desse processo. Então ocorre ao mesmo tempo? Sim. E sobre a eficácia de alinhadores ortodônticos? Uma dúvida recorrente é se eles realmente conseguem corrigir casos de desvio de linha média, perfil e arcos estreitos. Alguém disse: acho que alinhadores podem ser limitados nisso. Qual é a sua opinião? Os alinhadores, eles são uma ferramenta de tratamento ortodôntico. Então, eles têm alguma limitação, como, por exemplo, o giro dos dentes. Ele realmente não é muito eficaz em corrigir giro dental. Porém, a correção de linha média, correção de biprotrusão, eles são extremamente eficientes. Uhum. O que vai aí, nesse caso, para você ter um bom resultado, seria o seu planejamento. Então, muitas vezes, para uma retração de bateria labial, para acabar realmente com a biprotrusão, talvez você tenha que fazer extrações. Sim, alinhadores tratam casos com extração. Eu sempre falo que a palavra alinhador leva a um conceito errôneo de que é um aparelho que somente alinha dentes. Não. Ele corrige biprotrusão, ele corrige mordida aberta. Aliás, ele é excelente para corrigir mordida aberta. Ele corrige mordida profunda, né? O que difere aí é o seu diagnóstico. É o seu diagnóstico e o seu planejamento. E, mais uma vez, se você associar, no caso específico da retração de bateria labial, diminuição de biprotrusão, se você associar um microimplante a esse alinhador, aí sim, seu tratamento fica completo, fantástico e extremamente eficiente. Entendi. Outra pergunta que a gente tem aqui, doutor Marcos, além disso, muitos colegas perguntam sobre pacientes com recessão gengival. Qual tratamento funciona melhor nesse caso? O aparelho convencional ou os alinhadores? Bom, você tem que ver a causa da recessão gengival. É um contato prematuro entre os dentes? Essa recessão gengival é porque
o paciente já usou algum aparelho anteriormente e essa arcada ela foi expandida e chegando até a reabsorção do osso cortical. Então, o porquê dessas recessões, né? Os alinhadores, eles têm a grande vantagem de você ter o movimento dental calculado. Então, ele é calculado 0,2 milímetros a cada 15 dias. Então, isso nos facilita muito, essa força calculada. Então, os alinhadores eu acho que seria interessante, uma opção interessante, porque nos aparelhos convencionais a gente tem como medir, mas não é frequente a medição dessa força. Então, eu acho os alinhadores mais interessantes, mas de repente, retomo aqui a resposta anterior, se você expandiu muito a sua arcada, chegando a ter recessões gengivais, você vai ter que extrair dentes para que para que toda a sua arcada caiba dentro do osso esponjoso, não atingindo o osso cortical. Os alinhadores, eles ajudam no caso de retração gengival? Sim, porque você tem uma força calculada. Então, eu acho mais fácil você trabalhar casos com recessão gengival com alinhadores. Não é o alinhador que vai resolver a sua recessão gengival. É o seu diagnóstico, é o seu planejamento. Lembrando que recessão gengival, se você perdeu aquele osso cortical está perdido, ele não volta mais. Então você tem a capacidade de manter aquela recessão gengival, não deixar piorar, né? Sendo com aparelho convencional ou com alinhador. Prefiro pessoalmente o alinhador por causa do controle de força, facilidade no controle de força. No caso de paciente, né, que não faz uma boa higienização ali, você também indica os alinhadores? Porque é mais fácil a questão da higienização, né? Com certeza, fica mais fácil a higienização, com absoluta certeza. Algumas indicações no âmbito da higiene oral, o paciente que tem dificuldade de higiene oral, dificuldade que eu digo não é nenhuma dificuldade física, né? É apenas não ter o hábito da higiene oral. Isso é uma indicação precisa para alinhador. Outro, existem pacientes que têm muita reação alérgica ao metal. Então, mulheres, por exemplo, que não podem usar bijuteria, porque incha a orelha, essa coisa. Ou seja, ela tem uma alergia ao zinco presente naquela bijuteria. E o bracket metálico, ele também tem zinco. Então, ele começa a ter reações alérgicas a gengiva crescer, até cobrir o bracket. Então, isso também é uma indicação para alinhador. Questão de incômodo, de dor ali do paciente. Aquele paciente que tem muita sensibilidade à dor ali, tem alguma diferença do alinhador, do aparelho convencional? Eu tenho pacientes que começaram ou já usaram aparelho convencional e estão usando alinhador, eles falam que é basicamente a mesma coisa, que é aquela sensação de sapato apertado. Então, quando você coloca o alinhador, ele faz um clack, a sensação de sapato apertado por mais ou menos 24 horas. Existe todo o folclore de que o aparelho convencional ele dói, né? Então, aí depende muito da força que é exercida com o aparelho convencional. No aparelho convencional, a gente determina a força. Mas doer, e eu já ouvi alguns colegas falando, se não dói, não movimenta. Eu discordo, a dor é um sinal patognomônico, então se está doendo, tem alguma coisa errada. Tá? A sensação de apertado, muitas vezes, ela é interpretada como dor pelo paciente, então a gente tem que definir muito bem isso, mas aparelho não dói não. O grande diferencial entre aparelho convencional e o alinhador no aspecto dor é que o convencional ele machuca, né? Então às vezes sobra uma pontinha de fio, aí começa
a machucar e até procurar o profissional e aquilo vira uma afta. E esse tipo de incômodo realmente a gente não tem com alinhador. Entendi. E só uma outra dúvida, em questão dos alinhadores, hoje em dia eles estão mais acessíveis? Porque antigamente é como se fosse assim, uma coisa distante de algumas pessoas por questão assim, de valor, né? Sim, eles estão mais acessíveis, graças a Deus nós temos mais concorrência. A concorrência é muito benéfica para o paciente, para o consumidor em si. Então, aquele negócio onde você não tem concorrência, uma empresa só dita as normas, fica muito difícil, realmente fica inacessível. Mas hoje não, hoje nós temos muitos concorrentes e concorrentes até melhores tecnicamente, que já evoluíram, já com a experiência de outras empresas, inclusive. Então, hoje está bem mais acessível, com absoluta certeza. Tá. Uma outra dúvida outra questão comum é sobre os terceiros molares e os dentes cisos, né? Remover os dentes siso pode ajudar na correção da sobremordida com o aparelho? Ou isso é um mito? Não, é um mito. É um mito. Os terceiros molares estão muito distantes do problema que seria uma sobremordida. O que influencia mais na correção da sobremordida são os pré-molares, que estão muito mais próximos do problema em si. Então, uma sobremordida, normalmente, ela é trabalhada com intrusão de incisivos inferiores ou extrusão de premolares, na região de premolares, que é a região intermediária do arco dentário. O terceiro molar está muito distante. Entendi. Uma outra dúvida, puxando um pouco para essa parte da harmonização, de uma colega, foi: qual a sequência ideal? Primeiro corrigir os dentes ou realizar o procedimento estético facial? Por onde começar normalmente? É uma regra? Tem que seguir essa... Primeiro, seria interessante haver um planejamento conjunto entre harmonização facial e ortodontia. Normalmente, a ortodontia, como ela trabalha com osso e dente, é interessante que ela venha primeiro. E que a gente tenha a capacidade de se comunicar dizendo assim, olha, com a ortodontia eu consigo chegar até esse ponto. Agora, daqui para frente, eu consigo, por exemplo, ganhar um pouco de mento com a ROF? Sim ou não? Né? Então, eu acho interessante a gente começar com a ortodontia primeiro. A gente realmente começar com alicerce e depois a gente decorar a casa. Esperar, né, o tratamento finalizar para a gente ver, né, o que foi conseguido, né? Mas essa parte de nariz e mento e queixo com a ROF é fantástico. É fantástico a gente trabalhar em cima disso. Por isso é que é interessante a gente andar junto, né? Com certeza, com certeza. E mais interessante mesmo que você comece a trabalhar com ortodontia antes, você já já conversar com o profissional da harmonização e falar, e aí, é possível fazer? O que a ROF pode me ajudar aqui? Eu consigo chegar até esse ponto, e você consegue chegar até o outro ponto? Né? Isso é fantástico, isso é importantíssimo. Não só ortodontia e ROF, que agora estão muito próximas, mas também prótese com ortodontia. Inclusive, existe uma disciplina que é a ortodontia pré-protética, né? Porque normalmente a pessoa que precisa da recomposição protética, ela tem um dente que está inclinado, que não dá para suportar uma prótese, alguma coisa assim. Então, isso que eu sinto muita falta dessa convivência profissional. Hoje em dia também tem muito ortodontista, né, que está fazendo ali a especialização e pega um curso de harmonização no final de semana, né, para estar ali agregando também. Sim, interessante. Sim, com certeza. Outra pergunta como o mercado da harmonização facial tem impactado a atuação dos ortodontistas?
Tem impactado absurdamente positivo. É muito positivo. É muito positivo. É assim, se alguém fala que tem impactado negativamente, não, são áreas totalmente distintas e complementares. Uma coisa é oclusão, uma coisa é encaixe oclusal, é funcionalidade. Outra coisa é a harmonização de fato, a estética de fato. E lógico, se você você tem um bom tratamento ortodôntico, é lógico que você vai querer uma face harmônica, homogênea, equilibrada. Então, a harmonização orofacial entra fantasticamente aí. É um conjunto, né? Com certeza. E eu acho assim, que os profissionais têm que aprender a trabalhar junto, né? Sim. Porque hoje eu acho que os profissionais, os dentistas, estão muito competitivos, porque fala que o mercado está saturado, que já tem muita gente, aí fica com aquele medo de perder paciente ali, né? Não, eu discordo totalmente. O mercado está saturado de gente ruim. Gente boa. Tem muito pouco profissional bom que entende isso, que entende as possibilidades, que entende os limites de cada atitude, né? Então eu acho isso fantástico. A gente tem que andar de mãos dadas, um complementa o outro. Não tem como falar assim, eu vou fazer uma prótese e vai resolver o meu problema. Não, às vezes não. Você tem que fazer a prótese, a ortodontia antes da prótese, depois da prótese a ROF. Não dá para você setorizar o corpo. Agora eu vou procurar um profissional especialista em bochecha. Agora eu vou... Não tem isso. É uma face, né? E saúde. Todos nós somos profissionais de saúde. E pensar no paciente, né? Como um todo ali. Sim. Priorizar o nosso paciente que está ali na nossa cadeira. Sim, priorizar o nosso paciente. Inclusive mercadologicamente, porque este paciente que sai satisfeito do seu trabalho, ele vai indicar pessoas e a indicação pessoal, ela é inigualável. A indicação pessoal, ela suplanta zilhões de vezes qualquer tipo de mídia social, aquela que você chega, olha, eu fui na doutora Amanda, nossa, ela fez um trabalho fantástico. Pronto, acabou, não precisa mais. Né? Quem é Instagram para ser melhor do que isso? O boca a boca, né? Indicação. Com certeza. Verdade. Outra pergunta aqui, bem técnica, tá? É um assunto bem técnico que chegou, né? Para você explicar um pouquinho sobre as células, a questão da teoria da calcificação. Tá. Olha, é bastante complexo. Uma pergunta bem complexa. Primeiro, na movimentação ortodôntica, a gente tem um protagonista, que chama o osteoblasto. O osteoblasto, ele quando fala osteoblasto, é formador de osso. Não, ele não é formador de osso. Ele forma matriz óssea, que é uma matriz colagenosa. Então, ele fabrica colágeno. Então, o osteoblasto, ele fabrica matriz óssea, ele se diferencia em fibroblasto e faz as fibras colágenas. E ele que gerencia todo o processo da movimentação ortodôntica. Então, ele que chama células externas ao periodonto, que são os osteoclastos, que são células que não são periodontais, que vêm de fora do periodonto para reabsorver osso. Então, o osteoblasto, ele é extremamente importante, né? Então, e nessa movimentação, nesse gerenciamento, tudo que eu falei, os osteoblastos são incentivados, a diferenciação de células-tronco em osteoblastos, ela é diferenciada pela vitamina C.
Então aí entra a vitamina C como uma questão importantíssima para quem está tratando ortodonticamente, para quem não está tratando ortodonticamente e está querendo prevenir de uma osteoporose, que já é frequente na família. Então a gente tem que ter muita atenção para isso, vitamina C. Tá. Outra pergunta sobre a formação do osso alveolar. Qual a importância disso no sucesso do tratamento ortodôntico? É o chamado turnover ósseo, né? Então, ao mesmo tempo que no lado de pressão a gente reabsorve o osso alveolar, ele tem que ser formado no lado de tensão. E isso exige o controle do processo, que eu falei do osteoblasto, controle da população de osteoblastos. Se você tem o controle da população de osteoblasto, você tem o controle da população de osteoclasto. Isso também, você tem que ter um domínio da força ortodôntica, né? E lembrando sempre que a extrema necessidade da manutenção desse osso alveolar. O osso alveolar, hoje ele é visto como um banco de cálcio. Então, se você tem necessidade de cálcio, por algum motivo, uma desnutrição, alguma questão assim, esse cálcio ele não vai ser retirado da sua tíbia, do seu fêmur, ele vai ser retirado do alvéolo, do osso alveolar. Porque ele é mais fácil de ser retirado a partir do osso alveolar. Por isso que as pessoas antigamente, desnutridas ou com algum histórico de desnutrição, perdiam os dentes mais cedo. Logicamente, isso modificou. Né? Então, o osso alveolar tem essa grande importância. Ele é um sinal de que está tudo em equilíbrio. Se ele está bom, está tudo em equilíbrio. Se houve alguma perda, tem algum desequilíbrio, né? Lembrando sempre, eu gosto muito de lembrar, não tomem cálcio. Não tomem cálcio. A nossa alimentação é muito rica em cálcio. O leite não te oferece tanto cálcio, mas te oferece cálcio, mas não tanto. Os laticínios te oferecem mais cálcio, porque quebra a molécula do leite. E as verduras verde escura, né, o brócolis, a couve, te fornece muito cálcio. Não precisa de você tomar cálcio. Cálcio em excesso, você vai aumentar seu estresse oxidativo e aumentando a possibilidade de infarto. Então, não tem necessidade de tomar cálcio. Suplantar cálcio. Então, se você tiver algum desnível de cálcio, é talvez porque o ferro está em excesso, então você diminui o ferro, aumenta o cálcio, mas com a nossa alimentação não precisa. Tá. Voltando a falar um pouquinho sobre alinhadores, doutor Marcos, uma dúvida muito debatida é: quais são as reais limitações dos alinhadores? Até que ponto um caso clínico é viável para esse tipo de aparelho? Olha, eu coloco duas limitações dos alinhadores. Primeiro, giro dental. Ele tem dificuldade, ele gira, mas demora muito mais do que se você fizer um binário. Ele até gira, mas é muito mais complicado. E a disjunção. Tá? O que é a disjunção? Existe até um movimento de uma das empresas de alinhadores a ir contra conceitos clássicos. Uma coisa é você expandir a arcada. Então você tem uma arcada estreita, você pode expandir um pouquinho. Se você expandir muito, você vai reabsorver osso cortical, que vai te dar retração gengival, e é altamente recidivante. Então, se você expandir muito, a sua força das bochechas, dos lábios, vão levar esses dentes para dentro de novo. Se você precisa de criar mais osso para caber mais dentes, e aí tem a sua limitação estética e tudo mais, você tem que fazer a disjunção. Disjunção é diferente de expansão. No inglês, a expansion
ela significa as duas coisas. Uhum. E aí pegaram esse gancho aí e estão querendo impor coisas que não existem. A disjunção é um aparelho, ela não é possível ser feita disjunção com alinhador, expansão sim. Você precisa de um aparelho fixo, né? Muita gente vai lembrar que é um aparelho fixo que tem um parafusinho que você vai apertar todos os dias, e aí você vai separar as duas maxilas. O nosso céu da boca ele é formado por dois ossos, maxila direita e maxila esquerda. Então você vai separar essas maxilas e vai haver uma neoformação óssea nesta separação. Aí sim você ganhou osso. Então isso é disjunção. E existe uma teima aí da empresa de alinhador falar que o alinhador faz disjunção. Não faz disjunção. Estão querendo vender coisas para você. Então, qual os limites dos alinhadores? Eu considero correção de giro dental e a disjunção que ela não faz. Então é muito interessante você fazer a disjunção antes e usar o alinhador depois. Uhum. Agora, os demais, casos com extração, os diversos tipos de extração, a retração da bateria labial, tudo o alinhador faz e ele é realmente excelente, principalmente quando você tem a ajuda de um microimplante, você tem a ajuda de um bracket aqui ou ali. Realmente é muito, muito interessante. Quais as vantagens do alinhador? Você pode falar assim, não, isso é uma vantagem. Ele ser estético? Ele não é tão estético assim, porque você reparando, você nota que a pessoa está usando alinhador. Mas o fato de nada machucar, de não ter nada te espetando, isto é uma vantagem fantástica. Outra vantagem o aparelho convencional, por mais que você fala, olha, não coma coisa dura, evite castanha, evite torresmo, né? Aí vai chegar um dia que o paciente fala assim, eu quebrei comendo maçã. Então, aquela pecinha aqui de escola, ela é igual um jogo de tabuleiro, que você joga o dado e fala assim, aí você cai numa casa e fala, agora volta duas. Uhum. Então, tudo aquilo que você tinha programado para o seu tratamento vai atrasar. E aí, então, o alinhador, ele não atrasa. Não quer dizer que ele seja mais rápido. Uhum. Ele não atrasa porque ele não tem o que quebrar, né? Porque as empresas também veem, ele é mais rápido. Não. A velocidade, inclusive a gente está fazendo um estudo sobre isso, ela está intimamente ligada com a pessoa, a reação que a pessoa tem a todo este processo que eu falei de osteoblasto, de osteoclasto, que é uma inflamação, né? Então, a reação a isso. Então, propôs-se uma empresa de alinhador, propôs a troca de alinhadores de 10 em 10 dias. Não vai haver resposta biológica em 10 dias. A questão do paciente, né? Usar direitinho o alinhador também tem isso, né? Sim. Assumir esse compromisso. Sim. Porque no aparelho convencional, você colocou ali, ele ficou, ele vai no consultório para fazer a manutenção e ponto. O alinhador não, né? Ele tem que ter essa disciplina. Sim, mas a disciplina é a mesma, né? A disciplina em cuidar bem do convencional, em não comer coisa dura, em escovar direitinho, a disciplina é a mesma. Paciente indisciplinado não vale nem a pena. Por quê? Porque é o seguinte, na hora que dá errado, na hora que você não tiver um bom resultado no seu tratamento, o paciente nunca vai lembrar que ele quebrou muito, que ele não escovou dente. A culpa sempre vai ser do profissional, né? Então, eu assim, estou passando um estágio de falta de paciência. Eu não quero usar isso. Não, então não usa não. Procura, olha, tem um colega ali na esquina, vai lá. Porque na hora que der errado, a culpa é sempre do outro. Tem algum termo que o paciente assina antes? Tem, mas
para assegurar o profissional, né, que está ali fazendo... Sim, tem, mas efetivamente não existe. Tem esse termo, logicamente, mas não é uma segurança jurídica, depende muito da interpretação do juiz. Não, mas ele queria isso. É melhor não ser nem aceitar. Melhor. Isso é importante também ter a conversa com o paciente, né? Sim. Você entender quem que é aquele seu paciente que está sentando ali na sua frente, que está comprando esse tratamento, né? Pra gente... E abrir o jogo. Falou, a minha função é essa. Abrir o jogo. A minha função é essa. Você vai conseguir colaborar comigo para eu atingir a minha função? Não, mas você falou que tem que usar borrachinha. Tem. Não, então não quero usar. Então, paciência. É muito interessante porque as pessoas, eu sempre digo isso, as pessoas julgam o aparelho não como um tratamento de saúde. Então, digamos que você vai no cardiologista e fala assim, eu tenho que colocar um stent, um stent no seu coração, e você fala assim, não quero. Como não quero? Se você não colocar o stent, você morre. Pronto, né? Então o aparelho, você morre por causa do aparelho? Não, você não morre. Mas você fica com um sorriso feio, você fica com disfuncionado oclusalmente, que pode te gerar dores. Isso não é contado como tratamento de saúde. É um piercing, parece que é um piercing da boca. E a nossa parte é orientar, né? É orientar. A gente, né, chega, igual no meu caso, né, eu faço o procedimento, aí eu falo, olha, antes você tem que fazer isso, e as orientações pós é desse jeito. Aí eu atendi mãe e filha. Aí eu fiz botox na filha e já passei pra ela todas as orientações. Enquanto eu fui atender a mãe, eu falei com ela, olha, só hoje, né, você não vai fazer uso de nenhuma maquiagem, né. Quando eu olhei, ela tava na minha frente passando maquiagem, porque ela ia sair ali depois. Eu falei, não, gente. E na minha frente ainda, eu falei, não, é demais, né, não? Não tem nem... Pois é, e aí dá um problema, né, uma alergia, alguma coisa, quem é culpada? E eu até mando no WhatsApp, eu peço pro paciente falar, não, dá um ok aí, que você tá ciente e tal, mas mesmo assim, ela fez na minha frente. Exatamente. É complicado, né? Muito. Outra pergunta, doutor. Aliás, temos um comentário bem interessante de uma colega que disse o seguinte: para quem acredita que os alinhadores só podem ser usados em casos leves, saiba que isso é coisa do passado. Talvez fosse verdade há 5 anos, mas hoje pode resolver até casos complexos. Sim. Isso é verdadeiro ou falso? Na sua visão? É verdadeiro sim. Eu tô com um caso bastante hard, paciente 35 anos de idade, e uma face muito longa, mordida aberta, dores de ATM, a dor alastrando aqui por essa região do crânio, um caso muito sério, e que nós então propusemos um tratamento com extração de primeiros molares, eu não estou falando de pré-molares, primeiros molares e com alinhador. E o caso está andando fantasticamente. Então, nós estamos aí com 4 meses. Sim, 4 meses de tratamento, a dor já acabou. A DTM já acabou. Já está controlada. E a gente está promovendo a retração dos dentes da bateria labial e a intrusão posterior. E ela está acontecendo maravilhosamente, e tudo com alinhador. O alinhador para intrusão, quando você precisa trabalhar a intrusão de dentes, ele é o melhor. Por quê? Todos os aparelhos convencionais, metálico, de cerâmica, aparelhos ortopédicos funcionais, ortopédicos faciais, todo aparelho tem como efeito colateral a extrusão dos dentes. Então, esse caso que eu disse para você, se eu extruir
meio milímetro que seria catastrófico, ia aumentar enormemente a dor orofacial dela. E os alinhadores, então, eles promovem muito bem o movimento de intrusão. Isso é fantástico. Outra pergunta é sobre mordida. Qual o tratamento ideal? Alinhador ou aparelho fixo? Mordida aberta, alinhador. Com absoluta certeza. Mordida profunda, aí nós vamos ficar no 0 a 0. Os dois são eficientes. Os dois são muito eficientes. A intrusão de anteriores com os aparelhos convencionais, ela é mais rápida. Então, ela é mais interessante, principalmente se a gente trabalhar com Ixi. Fugiu a palavra. Com mecânica segmentada. Principalmente se a gente trabalhar com mecânica segmentada. Ele é mais eficiente para intruir incisivos. Tá. Outra dúvida, doutor Marcos, é sobre bruxismo, paciente que tem bruxismo. Você acha que o paciente que tem um bruxismo ali, né, que antes de te procurar, já fazia uso da placa, né? Você acha que os alinhadores ajudam nesse caso? Ao invés do aparelho convencional? Você acha que não tem nada a ver? Sim. Os alinhadores ajudam enquanto... bom, se você tem necessidade de um tratamento ortodôntico e tem um bruxismo, seria interessante você usar o alinhador, porque ele protege a face oclusal dos seus dentes. Ele serve ali como uma placa de proteção. Já é sabido que eu não gosto das placas, eu sou muito procurado por pacientes que usam placa e não conseguem usá-la à noite, não conseguem dormir com ela à noite. Então a gente trabalha muito com ômega 3 nesse sentido e estamos tendo muito sucesso, né, com ômega 3. Nos casos de bruxismo, o ômega 3 ele já é utilizado nos casos de estresse, de ansiedade, então esses casos são etiologias do bruxismo. Então a gente tem utilizado para o bruxismo com muito sucesso. Então você pode utilizar, se está em tratamento ortodôntico, você pode utilizar o alinhador, e se não está em tratamento ortodôntico, eu utilizo uma plaquinha Plastivac dura de 1 milímetro, mas não aquelas de 3 milímetros que são colocadas que o paciente não consegue dormir porque ele não consegue descansar, que a placa invade o espaço funcional livre, que é o espaço de descanso. Entendi. Doutor Marcos, agora eu vou te fazer uma pergunta assim, relacionada à ROF, tá? Você tinha falado no podcast que a gente fez anterior sobre o uso do ômega 3, né? E da vitamina C. Para os pacientes, em relação à harmonização, eu vou te pedir para explicar assim, de forma breve, assim, como eles podem estar fazendo o uso, né, do ômega e da vitamina C, e qual a importância disso também na questão da ROF. O ômega, ele é feito de DHA e de EPA. São 2 tipos de ácido diferentes. Os dois têm função anti-inflamatória. Então, o DHA, ele é muito interessante para quê? Para bruxismo, para qualidade do sono, ele funciona nesse aspecto. O EPA, ele é muito interessante nos casos, por exemplo, de emagrecimento. Existem os obesos, que a gente chama de obeso inflamado, aquela pessoa que tem a pele muito lisa, muito brilhante, está sempre suando. Aquele é um obeso inflamado. Por que ele é inflamado? Ele tem uma grande quantidade de gordura armazenada e ele tem uma fisiologia alterada, tanto é que ele tem normalmente alteração de colesterol, alteração de triglicérides, de glicemia, essa coisa toda. Isso tudo
gera uma inflamação da bainha de mielina dos neurônios. Então, esse tipo de pessoa é interessante ele fazer uso do ômega 3 também. Então, ele tem um efeito emagrecedor, porque ele protege essa bainha de mielina dos neurônios, abaixando a ansiedade, tirando um pouco de fome, essa coisa toda. Então, o ômega 3, nesse aspecto, ele é extremamente interessante. Na ROF, na harmonização, lógico que a gente precisa de uma pessoa que dormiu bem, né? Para a pele ali estar descansada, para a pele estar descansada. Né? A questão das olheiras. Exatamente, eu ia falar das olheiras, né? Então o ômega 3 entra nisso fantasticamente. Agora, a reposição de colágeno é que eu sempre digo... E, só voltando um pouquinho, e esse ômega 3, né, para um sono, né, de qualidade, para essa questão de estresse, o paciente vai fazer o uso dele como? Sim. Veja bem, boa pergunta, porque eu esqueci de falar que o DHA mínimo interessante para essas funções, DHA, é de 360 miligramas. Então, se você quer um sono de qualidade, você quer diminuir bruxismo e tal, você vai tomar 4 cápsulas. São 4 cápsulas de 1 grama, cada uma tem 360 miligramas de DHA, 4 cápsulas antes de dormir. Se você tem essa questão do obeso mórbido e tal, você vai tomar 2 cápsulas, além das 4, você vai tomar mais 2 cápsulas meia hora antes do almoço. Entendi. Porque ela facilita a digestão e ela facilita essa desinflamação da bainha de mielina. Quem já tem um risco cardíaco vai tomar mais duas cápsulas ao acordar. Então, no caso, pode estar fazendo uso, né, dessas 4 cápsulas antes de dormir e dessas 2 cápsulas, porque na recomendação do vidrinho vem, faço uso de 2 cápsulas. Não, os estudos mostram que a gente pode tomar essas 8 cápsulas diárias, que não tem contraindicação. E cada cápsula tem uma... É 1 grama. 1 grama. E 360 miligramas de DHA. Essa quantidade, 8 cápsulas, é quando você tem 360 de DHA, porque existem alguns produtos que tem 700 de DHA e você corta pela metade. Tá. Eu, por exemplo, tenho risco cardíaco, eu faço uso de 2 de manhã e 4 à noite. Tá. Eu não faço do meio. Tem efeito colateral? Não. Não tem efeito colateral. Criança, se você tiver uma criança, hoje estou sendo muito procurado, criança que tem bruxismo. Além da higiene do sono, diminuir as telas, isso tudo é extremamente importante. Mas aí, ao invés de usar 4 cápsulas antes de dormir, você vai usar 2 cápsulas antes de dormir. Tá. Para crianças. Até que idade, mais ou menos, assim? A partir de 5 anos. Tá. Lembrando que o governo do Texas está distribuindo ômega 3 para as crianças escolares entre 5 e 12 anos. E vem distribuindo, e houve um teste, eles fizeram um teste, e houve um aumento da cognição desses alunos em 7%. Então, olha, faz bem para a criança também. Tá. Né? E a questão da vitamina C com colágeno? Sim. A vitamina C, ela é protocolágeno. Então, as pessoas recomendam muito, eu vejo as pessoas recomendando tomar o colágeno em pó. Que uma latinha eu acho que está 80 ou 100 reais. É caro e você tem o colágeno tipo 2. Até ontem, até semana passada, se não me falha a memória, nós temos 28 tipos de colágeno. Então, você precisa de colágeno para pele, para o olho, para a córnea, cabelo, unha, para cicatrização. Cada tipo disso é um tipo de colágeno.
Então é muito mais barato e mais sensato você tomar a vitamina C. Tá? Então, você tomar a vitamina C é muito mais barato. Ela é protocolágeno, ela vai... Por que ela é protocolágeno? Porque a vitamina C, ela faz parte da diferenciação dos osteoblastos, como eu disse, e faz parte, portanto, da formação de colágeno, tanto em fibra quanto em matriz colágena. E ela vai responder, a vitamina C vai te dar o colágeno que você precisa. E não somente colágeno tipo 2, que é caro, né? Então, a vitamina C, ela é extremamente interessante. E a dose de mantença, né, é de 500 miligramas dia. Por quê? Porque a vitamina C, ela não é armazenada pelo nosso organismo. Então, você toma a vitamina C, ela é expelida. Nos casos, a gente coloca muita vitamina C no tratamento ortodôntico, que é um teste que a gente está fazendo, e aí a gente já faz 1 grama dia, mas em 2 porções de 500 miligramas. Se você tomar 1 grama de uma vez, você vai fazer o xixi rico ali e não vai ter toda a função de 1 grama. Aí você faz 500 miligramas de manhã, 500 miligramas à noite. Antes do almoço? Pode. Depois? Depois, sempre de Depois, estômago né? cheio, que ela é um pouquinho ácida, é o ácido ascórbico, né? Então seria depois da janta também? Também. Tá. E na questão da pele também pode fazer o uso da vitamina C 2 vezes ao dia, igual você falou? Acho que de 500 miligramas basta. A menos que você tenha um eritema, alguma doença de pele, aí talvez você tivesse que... Então, pro meu paciente ali, que fez aquele estímulo de colágeno, né? Fez aquela reposição que eu faço, né? Lá no consultório. Em casa, eu posso mandar ele fazer o uso da vitamina C, 500 miligramas, 1 vez ao dia, para estar mantendo ali, né? Nesse caso, a dica que eu dou, como você tem um processo aí de recuperação, aí você faz 1 grama durante 15 dias e depois retorna para 500 miligramas. Entendi. Para dar aquele incentivo, né? Imediato. Porque, igual eu explico para os pacientes, não adianta eu fazer só no consultório se ele não faz em casa, se ele não mantém em casa. O cuidado. Porque é um tratamento conjunto, igual a questão da orto também, né? O paciente tem que ter aquela higienização em casa, aquele cuidado com o alinhador ou com o aparelho convencional, o que seja. É o cuidado pessoal, né? Então ele tem que ter cuidado com ele. Só ele... Eu garanto que somente a pessoa é a que mais ama ela própria. Então... É verdade. A gente tem que cuidar da gente. Queria te agradecer. Poxa. Muito obrigada, né, por esse bate-papo. Tem aqui outras perguntas, mas nosso horário... Não vai dar tempo. Mas eu quero que você volte pra gente continuar tirando essas dúvidas, respondendo essas perguntas. Queria agradecer vocês também, nossos ouvintes aí. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo. Eu vou deixar o Instagram do Dr. Marcos aqui para vocês seguirem eles, tirar dúvidas, mandar perguntas, que foi por lá, pelo Instagram dele, que a gente selecionou essas perguntas pra gente estar respondendo aqui. Vou deixar o meu Instagram também para vocês me acompanharem. Vou pegar muita dica aqui do Dr. Marcos nessa questão da vitamina C, nessa questão do ômega. E queria mais uma vez agradecer vocês e ao Dr. Marcos pela presença aqui hoje. Eu que só tenho a agradecer. É uma honra sempre. Muito obrigada, Dr. Marcos.